Super bate-papo! Olá pessoal, meu nome é Giordana Lubin e nós estaremos conversando sobre música. Vamos falar de música clássica com Beethoven, Mozart, Villa-Lobos e também de música popular com a companhia de Milton Nascimento, Chico Buarque, Gilberto Gil e muitos outros. Eu convido todos vocês a participar conosco desse momento de conhecimento e apreciação da música. Será um prazer ter a companhia de vocês e eu espero que no final vocês estejam aptos a responder a pergunta: será maestra ou maestrina? Super bate-papo! Chamar a Suelen para a sala, que é a nossa próxima convidada. Vamos aproveitar esses minutinhos aí para juntar Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas olha, 4 sotaques tão... Boa noite, Suelen. Boa noite, gente. Tudo bem? Paraná, Santa Catarina, nossa Suelen de Blumenau. O Edu do Rio e São Paulo. Olha que beleza. Vai dar um quarteto maestro. Os quartetos. Vai. Negócio de sotaque aí. Eu tive o prazer de trabalhar no festival com o Edu e a Suelen, mesmo à distância, né? E aí eu quis aproveitar esse gancho que a gente estava falando, Suelen, porque eu não sei se você acompanhou, Edu, na noite da Suelen com o grupo de São Paulo, que eles fizeram música ao vivo. Sim, pela internet, usando... Quer dizer, depois ela fez uma boa recomendação também, que é possível usar isso nas aulas de música. Fala um pouquinho sobre isso, Suelen. Claro, falo. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, muito legal estar aqui hoje, né? E que bom que nós estamos vivendo um momento para compartilhar e contar para os nossos, talvez, filhos, netos, que nós estivemos no início dessa loucura toda, né? Que uma pandemia talvez veio a acelerar esse processo todo do EAD e, né, da construção desse, até quem sabe, né, cada vez mais esse processo de ensaiar em grupo. Online. Olha a internet da Suelen travando. Eu acho que é o maior contra que tem, né? É a internet, não é verdade? Ela caiu. Oi, tô por aqui. Voltou! Ó. Voltei, tô aqui. Beleza. Então, essa questão da estrutura da internet no Brasil é um problema ainda. Você vê, eu tô em Blumenau, eu trabalho com 2 empresas diferentes de internet e hoje as 2 me deixaram na mão, né? Então, eu tô hoje aqui com uma terceira opção, que é o 4G. Então, esse é um problema especial ainda que a gente enfrenta, principalmente em lugares menores. Blumenau não é uma cidade tão pequena, tem 400 mil habitantes, mas ainda assim, em determinadas circunstâncias, a gente sofre, ainda só tem uma empresa de fibra ótica, é diferente de lugares um pouco maiores como São Paulo. Depois até a gente pode ouvir falar mais dos nossos outros convidados sobre isso. Mas falando sobre essa questão de latência de internet, que é esse atraso, né, que o Edu estava falando. Então, se eu falo que agora, daqui a 4 segundos é que a pessoa vai receber, talvez, claro, depende do lugar, né, da onde ela está, mas essa demora de latência, no geral, impossibilita a gente de fazer música ao mesmo tempo, né? Milésimos de segundos são importantes, que dirá 3 segundos. Então, o que acontece? Já existem pesquisas e hoje já tem um software que está desenvolvendo isso a um nível muito bom, que é o Sonobus, que é o software que a gente usou para fazer aquele ensaio, ou aquela gig, enfim, aquela apresentação, aquele concerto online. Porém, para fazer acontecer, não basta você ter esse software. Então, digamos assim, você baixa esse aplicativo no computador, você entra por ali a nível de áudio, e aí você se conecta com outras pessoas, outros músicos para ensaiar. E aí você tem como, dentro desse aplicativo, configurar essa latência. Então, eu consigo configurar, por exemplo, eu estou tocando aqui, tem um contrabaixista de São Paulo. Eu vou igualar, o aplicativo ele corrige essa latência. Então, eu consigo adiantar ou atrasar para que ele tocando lá, eu ouça ele no momento que eu estou tocando e, consequentemente, o aplicativo consegue juntar isso e ter o resultado como se a gente estivesse tocando um do lado do outro. Porém,
existem variáveis nessa equação aí, que é a qualidade da internet, o sistema que a pessoa tem ali ao seu alcance, né? E também, no caso ali do Sonobus e daquela experiência que a gente teve, tinha um engenheiro de som, o pianista era engenheiro de som, então ele que mixava, ele fazia o trabalho de mixar esse áudio e mandar para a transmissão, para as pessoas que estavam vendo. Então, assim, hoje ainda é um desafio. Já existe a ferramenta, mas ainda é um desafio. Tem músicos do mundo inteiro que se juntam para tocar, para fazer ensaios, né, ao vivo. No mundo inteiro se juntam através do Sonobus, mas para muitas realidades ainda é algo um pouco distante, né? Eu acho que a gente está começando, eu acho que já existe a experiência muito legal. Eu vivi a experiência, consegui fazer algumas coisas, né? E eu acho que quando a gente superar essa dificuldade de fazer isso acontecer com realmente qualidade, porque já está aí, agora é fazer o negócio acontecer, são pequenos ajustes, né? Quando a gente superar, na minha concepção, é a última... Eu acho que era o último contra que a gente tinha do EAD, assim, além do contato humano, que isso nunca vai ser substituído, né, gente? É impagável. Mas, assim, vamos falar de aula online, vamos falar até de tocar ou cantar em grupo. Quando isso for resolvido, a gente vai ter a grande maioria dos nossos problemas resolvidos também. Que, na minha concepção, o que falta para mim hoje, além do contato humano, né? Que é estar ali do lado do aluno, quando eu estou numa aula online, é poder tocar ao mesmo tempo com ele. É isso, é o que mais me falta, assim, é fazer um dueto com o meu aluno, é poder, né, a gente trocar o fazer musical ao mesmo tempo. Então, assim, nesse ponto, jamais a gente vai conseguir, talvez, igualar, até isso tá certo, né, igualar uma aula presencial. Agora eu quero aproveitar a Suelen, porque eu sei que a Suelen tem um aluno 9 horas. Tenho, mas já conversei que vou dar uma atrasadinha, não tem problema. Então tá tudo que certo. Bom. Ufa, tá vendo o que é ter um aluno do Japão aí, Suelen? Então, ele começou agora há pouco tempo, fez uma aula só, né? Um brasileiro que mora lá. Então, sempre com os alunos de fora tem essa questão do fuso, né? Para a gente se adequar. Então, acaba que eu acabo, às vezes, dando aula até um pouquinho depois das 10, das 11. Ele pode fazer aula de manhã, então a gente consegue se organizar, né? Graças a um isolamento acústico, aquela coisa toda, né? Porque dependendo do horário, não tem como. Como é um aluno de sax, eu acabo precisando tocar na aula também e tal. Então, tem essa questão também, né? Que nós vivemos nesse período de pandemia. Porque até então a gente tinha a nossa rotina de sair de casa para trabalhar, seja dar aula, ou seja ensaiar, enfim. Eu gravava vídeos aqui no meu apartamento, eu moro em apartamento, né? Mas, como eu trabalhava todo dia na escola de música, eu estudava na escola, né? Então, com a pandemia, eu vivi essa dura realidade, né? Porque cada instrumento tem as suas particularidades. No caso dos meus instrumentos, são instrumentos que têm uma propagação muito grande, né? Então, foi uma obra, assim, que rolou no meio da pandemia mesmo. Em julho de 2020, a gente fiz isolamento aqui. Então, foi uma realidade, né? E acabou que tantas coisas aconteceram na minha vida nesse período, que hoje eu trabalho exclusivamente com EAD. Tenho alguns alunos presenciais, mas a maioria são alunos à distância mesmo, com assessoria, com aula individual, com assessoria dos cursos online, né? Que eu tenho 3 cursos. E eu vivi isso antes da pandemia. Então, foi um momento bem de análise, assim, porque, para mim, eu tive essa oportunidade, essa sorte, digamos assim, de ter começado a viver essa experiência bem antes de que fosse uma super necessidade, né? Ou que fosse algo da noite para o dia. Então, eu ajudei alguns colegas de trabalho e vi a situação, que não foi simples, né? Porque para nós termos intimidade com a tecnologia é algo que a gente tem que estudar como qualquer outra coisa, né? Então, assim, dar uma aula presencial é uma experiência, dar uma aula online é uma experiência completamente diferente. Então, eu fui entendendo esse processo com tranquilidade. Quem vivenciou esse processo ali na pandemia
precisou fazer do dia para a noite, foi um pouco assustador para muitas pessoas, né? Mas eu acho que tudo é aprendizado. E eu vivi experiências no EAD que me fizeram enxergar muitas coisas interessantes sobre esse processo, né? Então, o tema de hoje é essa questão, né, dos prós e dos contras da aula online. E acho que tem muitas coisas para a gente analisar sobre isso. Talvez eu vou jogar uma lenha na fogueira agora, falando de um assunto que era muito... que acho que até o Abdul comentou um pouquinho sobre isso, que foi... Ensino à distância, né? A Ângela está perguntando ali nos comentários o que é EAD. Ensino à distância, é uma modalidade. É uma modalidade, a abreviação de ensino à distância, e quando então você vê qualquer curso que não tenha necessidade de você frequentar presencialmente, essa sigla vai junto, né? EAD. E no início, quando os cursos EAD surgiram no Brasil, porque assim, a questão do EAD não é uma coisa de hoje, né? Eu não sei quando no Brasil, mas existia até uma época que existiam os cursos por correspondência. Isso já foi né? De várias coisas, assim, acho que de costura, de crochê. Meu irmão fez comum, curso de eletrônica. Não entrega a idade. Meu irmão! Bom. E é uns 50 anos. Só que é mais novo. Então, o EAD já era ali, né? Não veio só com a internet. Eu ia falar para a Sueli, eu lembro. Você foi mais rápida que eu e falou que foi seu irmão. Muito bom. Então, o EAD, ele já veio daí, né? Essa coisa do ensino à distância. Mas, assim, digamos que ele caiu nas graças das pessoas quando a gente começou, quando foram aprovados, né, pelo MEC, os primeiros cursos de graduação EAD. Então, deu um boom, várias universidades e tal. E aí, no primeiro momento, foi assim, nossa, críticas e críticas e críticas. Tanto que até hoje isso existe, mas, nossa, com a pandemia isso reduziu muito, né? Mas se criticava muito. Aliás, isso que você falou, né? Eu lembro bem que existia um preconceito com relação a EAD, né? Um preconceito muito grande, que o pessoal falava, você é formado em EAD? Tá louco e tal. Na questão da academia, que eu lembro muito bem disso. Né? E aí até ia te perguntar, mas você já acabou respondendo, era exatamente isso que eu ia querer saber, se ainda existia esse preconceito. Ainda existe, né? Mas a lenha na fogueira que eu quero colocar sobre esse assunto é que, na minha concepção, não é a metodologia, por ela ser, né, EAD, né, uma das questões sobre o processo metodológico. Não é isso que caracteriza a qualidade de um curso. É a estrutura do curso, o corpo docente, a estrutura, a grade curricular, né? É tudo isso, é tudo que envolve aquela universidade ou aquela faculdade, e não o fato da aula ser à distância, né? Então, essa é a grande questão. O que aconteceu, que a gente viu, eram muitas faculdades ainda novas, começando, a gente não sabe como era o processo, por exemplo, de contratação de professores, que professores eram esses, então às vezes se associava a qualidade do curso ao fato dele ser EAD, mas não tem nada a ver, né? Então era um preconceito realmente, acho que você citou bem, era um preconceito que existia com o EAD, mas não era bem esse o motivo de às vezes a gente ter um curso não tão legal. E assim, um curso, primeira coisa que a qualidade de um curso a gente observa, infelizmente isso existe, né? Como em qualquer lugar, existem cursos presenciais que não são legais também. Porque se a gente puder analisar várias coisas, a gente vai observar vários pontos que poderiam melhorar. Isso é muito subjetivo, acho que isso envolve um monte de questões, não é nesse mérito que a gente vai cair aqui, né? E eu acho que também tudo envolve a figurinha que está atrás da telinha que está ali para aprender, né? Eu já dei aula em curso presencial de universidade, então eu sei que a universidade ela pode dar todo o caminho, mostrar. E como professor, um bom professor, ele faz diferença na vida do estudante, uma boa universidade faz também, mas se esse estudante não fizer por ele mesmo, não adianta nada disso que eu acabei de falar, né? Acho que outra coisa que influencia é que a gente está, assim,
a passos muito rápidos, o The Flash aí, na melhora, né, das tecnologias e da nossa estrutura, da infraestrutura. O problema é que hoje no Brasil a gente ainda tem muito déficit, né? Muita diversidade nesse caso, então tem muitos lugares que ainda falta o básico do básico do básico. Então o Edu até falou que tenhamos tecnologias mais acessíveis, e isso ainda é um fato, né? Apesar de hoje, por exemplo, um smartphone ser, eu não sei os dados, isso já existe dado e pesquisa, né, do próprio IBGE, da quantidade de pessoas no país que têm acesso a um smartphone. Isso acaba sendo uma realidade hoje já. Hoje já, antigamente, ter um celular, né, era uma coisa, nossa, a pessoa tinha que ter uma certa estrutura. Hoje a gente tem acessibilidade com o mercado, com a concorrência, enfim. Mas ainda assim, quando se fala em pessoas que estão no grau de que não sabe o que vai comer, né, no dia, então, assim, falar em aula à distância quando falta o básico, né, às vezes nem a aula presencial direito, que dirá aula à distância, que dirá concentração. Então, se a gente for cair para esse lado, cara, é uma loucura, né? Esse talvez Tem muito a ser pensado, né? Muito a ser pensado também. Talvez esse foi o motivo por eu ter começado, talvez não, foi um dos motivos por eu ter começado o trabalho no YouTube, né? Um dos motivos foi esse, foi acessibilidade à informação. O outro motivo foi que realmente na minha área, ainda no Brasil, a gente tem, por questões mesmo de quantidade de profissionais com formação, que foram para fora estudar, vieram, a gente ainda tem, às vezes, esse conhecimento muito atrelado às universidades ou locais específicos. Então, quando a gente vai... Tem muita banda no Brasil, né? Muito, em várias regiões do Brasil. Então, quando a gente vai, às vezes, para as pequenas localidades onde tem a banda, ainda o profissional que está lá na banda é um profissional que tem uma formação ainda muito superficial. Por quê? Porque ele não tem condições de sair lá do lugar dele para um grande centro, ficar anos estudando, daí voltar, né? Não existiam cursos EAD com uma qualidade legal. Outra questão, a própria bibliografia boa em português, a gente também tem uma limitação, né? Então, é uma série de elementos que fizeram com que eu, vou começar a postar vídeos na internet, né? Aquilo que eu senti falta para mim, eu vou tentar compartilhar de alguma forma, né, com as pessoas. Foi meio despretensioso e mudou minha relação com o ensino, né? Hoje eu trabalho grande maioria do meu tempo com EAD e transformei a minha vida e a minha forma de enxergar o ensino de música, né? Então, eu lá no início eu era uma daquelas que olhava, nossa, será que funciona a distância? Será que você notou, Suelen, você notou, a Leda tá mandando um abraço pra gente, tá gostando muito do tema. Você notou que no coral Nova Ipanema tinha uma mocinha clarinetista? E que eu sei que ela foi sua aluna aqui no Festival de Cascavel, eu só não lembro o nome dela. Ela até mandou uma pergunta ali, deixa eu até olhar aqui no chat, nos comentários. Peraí, acho que ela... A Ângela. Isso, a Ângela. Talvez bem, ela esteja por aí. Que legal, pode né? ser, sim, ela participou do Rio, né? Quando eu vi, eu ia falar já, Ângela! Que legal. Muito legal, porque ela pode atestar aqui que em poucos dias, mesmo à distância, em grupo, né? Ela com certeza aprendeu muito contigo naquela semana, né, do festival legal, aqui, né? uma oportunidade que talvez, mesmo ela estando num grande centro no Rio de Janeiro, ela talvez não tenha oportunidade, apesar de que ela tá com o Edu, né? Não dá para falar, o Edu pode ensinar clarinete para ela, mas ela quis aprender com você, olha só. E a troca, né? Porque ali a gente estava num momento de oficina com vários colegas na sala ali virtual, né? Então, em momentos pandêmicos, então todos nós estamos, né, sedentos por essa troca, né? E a troca online ela é uma troca segura. A gente ainda não chegou no final da pandemia, né? Mas assim, falando já de talvez o único contra que hoje eu perceba, além dessa coisa do delay ali, né, da latência da internet, é o contato humano. Isso é uma coisa insubstituível, né? A gente sabe que sentar do lado da pessoa, vibrar a mesma energia que ela, tá no mesmo espaço, olhar no olho dela assim, né, tete a tete, nunca o online,
ele vai substituir isso é um fato, né? E a gente sabe que fazer arte, a gente se conecta através da música, né? Com o nosso aluno, com o nosso colega instrumentista ou cantor que está compartilhando aquele momento sonoro com a gente, né? Uma energia, né? Tem uma energia. Essa energia, ela é insubstituível, né? Porém, a gente tem um bem muito precioso hoje, com a nossa vida corridaça, que é o tempo. E as aulas online, elas nos oportunizaram talvez um melhor manejo desse nosso tempo, né? Vou dar um exemplo. Eu hoje tenho alunos de Blumenau que não vêm fazer aula comigo na minha casa, eles fazem aula online, porque ele pegar o carro, sair de casa, meia hora para vir, mais meia hora para voltar, ele está em casa, liga o computador, a gente faz a aula, né? Claro que o aluno que está aqui perto tem a vantagem que daí, esporadicamente, ele vem, então, para uma aula presencial, né? Mas é isso, eu tenho vários alunos, o meu marido hoje também trabalha 100% online, tem um ou outro aluno presencial, mas ele atende também alunos aí de vários lugares do mundo e seja Blumenau, aulas online, e as pessoas não querem sair do módulo online, para elas funcionou, então a gente superou muitas coisas, né? E a gente também está se adaptando a essa tecnologia, porque o professor e o aluno precisam se adaptar com as ferramentas, né? Que a grande questão é assim, eu falei antes, né? Uma coisa é dar uma aula online, dar uma aula presencial, desculpa, de música presencial. Outra coisa é fazer esta mesma aula funcionar online. Então, você tem outras ferramentas que você precisa usar. No caso de uma aula de instrumento, a gente tem toda a questão várias vezes desenvolve leitura, percepção. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer uma atividade de percepção, estudar intervalos com o meu aluno, ou estudar harmonia com o meu aluno? Como é que eu vou fazer com que a gente trabalhe com minúcias tímbricas, como é que eu vou perceber se é uma conexão mais ou menos, digamos assim? O que eu vou reparar ou não? Como é que eu vou ouvir realmente, perceber através de um streaming, né, de uma aula ali acontecendo, aquele som o que tem que melhorar ou não. Então, isso também é uma adaptação do professor. Hoje eu fiz alguns estudos assim, passei muito tempo me gravando e ouvindo essa gravação no celular, na televisão, na caixinha do notebook, numa caixinha simples, no som melhor, para eu entender o que aquele tipo de som dava como resultado. E no streaming também. Então, hoje, eu já entendo que aquele som do meu aluno lá no streaming, que ele seria... Eu já consigo aproximar muito do que seria esse som ao vivo, né? Outra coisa que ajuda muito e que a gente usa como ferramenta é mesmo se gravar, né? A gravação em si, o aluno ter essa experiência. Então, tem ferramentas, tem softwares, cada vez mais aplicativos interessantes, né? Para a gente agregar nesse ensino. E acho que essas ferramentas são muito legais. Falando em aplicativo, eu peguei no seu YouTube um vídeo que achei lindinho, de você tocando flauta doce, em duas vozes, que é coisa de aplicativo, né? Que é super legal, assim. Pô, você podia pôr pra gente ouvir aí. Mas tá lá no seu YouTube, né, Suelen, também esse vídeo, né? Tá. Ah, agora tá saindo, ó. É bonito de ver também. É um dueto do Monkey Meyer. Aí. Pô, o método, né? Alemão, de flauta doce. Muito legal. Isso é uma coisa que é a tecnologia, né? Você pode fazer música em grupo sozinha.
Mais facilmente, porque, claro, podia se fazer antes, edição e tudo mais, né? Como o Edu Então, faz. na verdade, para esse vídeo ali, eu não usei nenhum aplicativo, né? Eu gravei ele. Esse é um, entre aspas, um dublado, né? Para ter o áudio melhor, para não ficar com o microfone no vídeo. Então, existem várias formas da gente gravar o conteúdo e postar, né? Ali eu gravei o áudio de cada flauta inteiro, só gravei rapidinho com o meu microfone condensador, né? E aí juntei e aí gravei depois separadamente a imagem tocando de novo, né? E aí sinquei e fiz o vídeo. Daí editei a partitura e postei. Então, assim, essas ferramentas são bem importantes. Hoje, assim, ó, qualquer área, qualquer profissional, seja professor de música ou seja músico, precisa dominar pelo menos um pouco alguma DAW de edição de áudio, um software de edição de áudio. Isso hoje não tem como, né? Porque senão você sempre fica refém, você sempre fica assim, não conseguindo fazer coisas que hoje são tidas como básicas, né? Eu venho de um instrumento acústico, né? Os meus instrumentos são acústicos, clarinete, saxofone, flauta. Então, para nós que somos os acústicos, é um desafio maior. Quando você pega músicos que estão adaptados, por exemplo, um músico que toca teclas, né? Sintetizador, um guitarrista, um contrabaixista, um contrabaixo elétrico, esses músicos já lidam desde o início com mais tecnologias e ferramentas de áudio porque faz parte da vivência deles, e cabo, e amplificador, e então esse mundo ele já faz parte do início, já de partida, quando você está aprendendo instrumento. No caso de quem toca um instrumento acústico, não. Então as ferramentas tecnológicas, elas às vezes não estão à mão, né? Então hoje eu tenho muita coisa rolando. Eu vou até mostrar, aproveitar que já que eu estou com o celular, vou mostrar para vocês, mas eu tenho aqui, aí eu já tenho as minhas ferramentas no estúdio, né? Sempre tem 2 computadores ali, ó. Tá vendo? Aí tem toda a parte aqui. Hoje eu tô com um microfone só, porque é o que eu tava usando para gravar. Mas aí tem monitor de referência. E hoje, na minha realidade de trabalho, não tem como eu ficar sem essas ferramentas. Para mim já são básicas, né? Se eu falasse isso 5 anos atrás, 5 anos atrás, eu falasse, você tá maluco, isso daí é só para quem trabalha com gravação o tempo todo. E hoje não, né? Hoje não é. Hoje, cada vez mais, serão ferramentas que o profissional que não tiver, ele vai sentir falta, vai começar a recusar alguns tipos de trabalho, porque ele não consegue, às vezes, resolver algumas coisas que ele precisa através das tecnologias, porque ele não tem acesso a elas, né? Assim, a gente tem um grande problema, que é ainda o preço de todos esses equipamentos e o fato de a nossa moeda, em relação ao dólar, ser desvalorizada e a maioria dos equipamentos virem de fora, né? Porém, já é muito mais acessível do que era há 5, 10 anos atrás. Então, hoje você tem opções no mercado, por exemplo, interfaces de áudio bem mais em conta, que você consegue, às vezes, comprar para gravar, para ter uma qualidade de áudio já super legal, que você consegue entregar um áudio bem bacana. Microfones, antes você só encontrava aquelas marcas caríssimas. Hoje a gente já tem opções, né, legais no mercado com bom custo-benefício. Então, a questão é cada vez mais pensar que isso não será mais um luxo, será uma necessidade. Mas aí, nesse contexto aí, né, eu vou aqui aproveitar até a questão do Rubens Castaman, que ele fala, vamos perder muitos detalhes que estávamos acostumados. Não seria um novo tempo de reinterpretar essas questões novas de ensino e aprendizado para agora em diante? Eu vou aproveitar essa questão porque é meio dentro do que ele está falando, porque geralmente, quando nós falamos sobre problemas do digital, nós pensamos no aluno, né, sem acesso à tecnologia, né, sem acesso a uma banda larga e tal. Mas você tocou nesse assunto aí, resvalou nesse assunto de que... E o professor, né? O professor também, né? Isso não vai meio que também criar castas de professores que têm equipamentos e tecnologias super avançadas e tal, e professores mais com um material mais simples, né? Isso também não é um problema que a gente tem que, como diz o Rubens,
a gente tem que dar uma repensada? Sim, eu acho que existem focos de trabalho diferentes, por exemplo, né? Porque, sim, a aula presencial ela vai continuar acontecendo sempre, né? Eu acho que isso não vai acabar, né? Agora, se o objetivo do professor é se profissionalizar e trabalhar especificamente com EAD, ele vai ter que entender que ele vai ter que ter um mínimo de estrutura para oferecer esse trabalho, né? É a mesma coisa que um fotógrafo que vai vender lá, eu sou fotógrafo e ele vai tirar foto com o celular, embora que hoje a gente tenha celulares maravilhosos, mas assim, a gente espera que um fotógrafo tenha pelo menos uma câmera e uma lente boa, né? Então, assim, são as ferramentas, a mesma coisa que eu fechar um evento, eu sou musicista, fui contratada ou passei no concurso, sei lá, para a banda do exército, e aí eu não tenho saxofone, não dá, né? Eu tenho que ter o meu instrumento. Então, assim, claro, é uma coisa a mais, né? E às vezes esse a mais, ele complica. Mas, como eu falei antes, é possível, né? É possível. Talvez possa no início limitar, tipo, por exemplo, eu poderia falar assim, eu gostaria de trabalhar com aula online, mas eu não tenho condições de montar uma estrutura para começar a trabalhar isso como deveria. Aí eu vou dar o meu depoimento. Eu não comecei com a estrutura que eu tenho hoje, eu comecei com uma estrutura muito, muito, muito mais simples, né? Acho que só tinha o computador, né? Só o computador e mal uma webcam. Então, assim, não tinha um microfone apropriado, era o som da webcam e funcionava. Só que daí, com o passar do tempo, eu fui vendo que, nossa, eu quero melhorar a qualidade. Eu fui, aos poucos, construindo isso. Foi no dia a dia, né? E foram anos para isso acontecer. Então, é isso. É muito o que eu queria para minha vida também como profissional, né? Então, eu coloquei isso na balança. Agora, sobre o Bem aluno, antes da né? pandemia, né, Suelen? Mas Bem antes da pandemia você é, começou, né? Foi e aí antes, bem antes. Você falou uma coisa, eu lembrei do meu irmão. No tempo do meu irmão, sabe, Suelen? Tinha uma coisa que chamava equipe de som, sabe? O pessoal, não sei se você sabe disso, a gente tinha aqueles discos long play bolacha, sabe, bolachão? Aí tinha o pessoal que se cotizava e comprava os discos e aí ia nos bailinhos. Então você, quando ia dar um aniversário, você chamava uma equipe de som para dar bailinho lá, né, na sua casa. Aí às vezes levava Dá uma vitrola. bailinho, hein? É do meu irmão, tô falando do meu irmão. Que bonitinho! Então, mas é isso. Aí existia esse problema, porque tinha equipe de som que já tinha uns 50 discos, tinha uma vitrola legal, tinha Globo, né? Eu acho que eu não sei se a Sueli sabe o que é, né? Luzes. E eu tinha eu não, meu irmão tinha uma equipe de som, e realmente foi isso. A gente começou, ele começou com um disco, era 3 discos. Depois, quando viu, já tínhamos uns 50 discos, já estávamos dando uns bailes maiores e tal, meio nessa pegada que você estava falando aí, né? A questão é começar, eu acho, sabe? Claro que eu acho que sempre existe um mínimo, a gente nunca deve fazer um trabalho que a gente não se sinta preparado, prestar um serviço que a gente não se sinta preparado, porque por mais que eu fale em arte, por mais que eu seja defensora da IAD, tudo, eu jamais ofereceria uma aula que eu não estivesse 100% preparada para dar, assim que eu me sentisse preparada, primeiro como profissional, né, na parte técnica, depois como eu vou oferecer essa aula, né? Mas eu acho que hoje já está bem mais fácil, assim. De certa forma, Suelen, você vê que a coisa... Porque você, como musicista, hoje, como professora, não adianta ser só uma grande... Quer dizer, você tem que ter uma grande preparação como musicista, mas também acaba tendo que ter uma grande preparação também para poder fazer a transmissão disso, né? Isso meio que deve ter te especializado em outras coisas, acredito eu, né? Total, muitas, eu né? vejo, quando você fala, eu vejo que você já entende de o streaming, o tal, essas coisas todas, né? Que era uma coisa impensável, vamos dizer, para um musicista, um professor, tal. Que eu não gosto dessas coisas de internet e tal, né? Hoje fica impossível, né? Não tem como.
Eu acho interessante Mas- que isso também não tem idade, né? Você vê pessoas mais velhas que se adaptaram super bem, e vê jovens que relutam e não querem. Nós tivemos aqui no programa Cultura em Ação professores jovens, assim, 25 anos, não quero saber de dar aula online, ficaram sem trabalho e não conseguiram, né? Aí depois que passou quase um ano, acho que eu vou ter, a necessidade bateu a porta, de verdade, né? E teve que se adaptar de fato. Mas aí você falou, Douglas, dela ser uma grande instrumentista que se prepare. Eu separei um videozinho aí também, para mostrar você no saxofone detonando. Foi, Sueli. Apressa duas, hein? Que até tem. Já estou falando com o meu aluno aqui, já, tranquilo. Legal. Vamos mostrar um pouquinho desse trabalho dela. Vale a pena. Aprendizagem com música é algo que não é a curto prazo. Eu quero dizer que não é em 6 meses que você vai estar tocando super bem, tocando todas as músicas, tendo domínio técnico. Em 6 meses você pode já estar construindo um caminho, mas você tem que entender que um trabalho realmente interessante com o instrumento, ele é a longo prazo. A rotina é importantíssima para você ter resultado. Sem ela fica bem difícil. Rotina. Ali eu falo sobre a questão do longo prazo, né? Que daí vem um pouco nessa questão meio... talvez um pouco ao desencontro do que a gente vive hoje nas redes sociais e na internet em si, que a gente... Nossa, se a gente aperta um enter ou dá um clique, aquilo demora mais de um segundo para carregar, já fica estressado, né? Meu Deus, que demorou demais. Aí vai para o YouTube, viu que o vídeo tem 7 minutos. Nossa, isso é uma eternidade. Né? Então, a gente está muito acostumado, se acostumou com o imediatismo, né? E aí, para estudar um instrumento, para fazer arte, para várias outras coisas, a gente sabe que esse imediatismo ele não cola, ele não funciona, né? E às vezes a gente nem percebe que a gente no nosso, né, inconsciente, a gente quer esse imediatismo, e daí a gente se frustra muito, né? Mas aí aí vem mais uma parte psicológica da parada, porque a grande questão é a gente curtir o processo. O problema é que muitas vezes a gente está sempre atrelado àquele pensamento de pensar só lá naquele objetivo final e não curtir a caminhada, né? É só pensar que eu quero chegar naquele ponto, mas aí, enquanto você está caminhando, você tem que curtir aquilo. Cada ganho daquela caminhada ele é importante, até porque não existe ponto final, né? Aprender é infinito, é para sempre. É videogame sem chefão no final, né? Sempre tem mais um degrau, mais um degrau, né? Então, essa questão é bem importante falar, e é uma das coisas que eu mais trabalho com os alunos, tanto quanto música, né? Porque às vezes, assim, o perfil de aluno que faz aula comigo, muitos dos meus alunos são alunos que têm outras profissões e tocam instrumento porque gostam. Aliás, Sueli, você aquela hora você ia falar sobre a questão dos alunos e acabei te cortando. Vamos só finalizar isso dos alunos, que você estava falando da acessibilidade dos professores e dos alunos, né? Mas muitos dos meus alunos fazem aula com celular ou só com notebook, e ali funciona super bem, tá? Então, assim, o aluno em si, claro que o aluno que tem uma estrutura melhor é muito melhor para mim. É mais fácil para eu interpretar algumas coisas quando eu recebo um áudio melhor.
mas se não, funciona super bem. A única coisa que não funciona, nem para mim, nem para ele, é quando a internet não funciona. Aí, né, infelizmente, ainda é aquela questão que a gente voltou da infraestrutura. Eu, por exemplo, estou usando o celular no 4G hoje porque as duas empresas resolveram não funcionar. Então, acontece. Ainda bem que a gente tem um plano C aí na manga, né, para resolver. Mas falando sobre essa questão da aprendizagem com instrumentos, seja online, seja presencial, é isso, é inserir no dia a dia, é de alguma forma trazer isso para a tua rotina, né? E pensar mesmo que música é para todos, porque a gente ainda tem aquele pensamento de que ou você dá ou você não dá para música, ou você serve para fazer música ou você não serve. Isso ainda é comum entre as pessoas. Ah, mas eu sou desafinado, eu sou desritmado, eu sou... Isso não existe. A gente sabe que existe uma pessoa que os que está no mundo. desafinados também têm um coração. Pois é, tem, né? Mas, assim, o fato de você não ter desenvolvido habilidades musicais é porque você não viveu ali um período na tua vida em que você teve isso no teu dia a dia, seja ouvindo mais música, seja fazendo uma aula. Mas nunca é tarde para começar, né? E música para todo mundo mesmo. Eu conheço e posso citar de alunos meus vários exemplos de pessoas que começaram, inclusive, assim, depois dos 50, dos 60, que tiveram um resultado bem legal, mas isso inserindo na rotina, tocando todo dia um pouco, fazendo um trabalho legal, né? Aliás, Fanny, assim, é uma curiosidade, né? Você se encontrou com a música, você era uma das desafinadas, ou você, desde pequenininha, já mandava bem? Então, na verdade, eu desafinei muitas vezes, até hoje, de vez em quando desafino, né? Todo mundo desafina. Músico precisa aprender a conviver com a frustração, porque perfeito ninguém é, não é, né? A gente pra gente mesma, aí sim que a gente ainda sempre sabe que tem algo a melhorar, né? Mas eu comecei cedo, eu comecei com 8 anos, né? E foi desenvolvendo com o instrumento. Eu não era aquela pessoa assim com aquela facilidade, tipo, nossa, olhou, tocou, mas eu também não tinha, tipo, muita dificuldade. Eu tava ali no meio termo, digamos assim, se eu for analisar. Mas isso é tão subjetivo, sabe? É Douglas, né? Tão subjetivo, porque eu já vi vários alunos com uma facilidade extrema desistirem a determinado ponto, e já vi vários alunos com dificuldades terem resultados magníficos, né? Assim, a ponto de participar de concurso. Oi, pode falar. Foi exatamente por isso que eu fiz essa pergunta, né? Eu queria realmente saber se você acha que todo mundo pode vir a ser músico, assim. Até você, né, Douglas? Oi? Estou puxando a brasa para a minha sardinha, senhora, por favor. Ser um cantor aí, né? Ele falou que vai cantar no Coral Conexão Brasil, Suelen. Pois é, ó. Pois é. Não, mas é isso. Você acha que tipo assim, não ser exímio tal, mas existe lugares na música onde pode encaixar todo mundo? Eu acredito que existe. Até assim, se você for ler bibliografias e tal, Jordana, se eu tiver errada do termo, tu me corrige, né? Amusia é isso, né? Termo usado para definir uma pessoa que não consegue identificar diferenças nenhuma, zero diferenças entre dois sons. Por exemplo, ela realmente não consegue perceber, mesmo depois de um trabalho. Eu acho que é isso, tá? Depois a gente dá um Google ali e olha, né? É um termo legal. Mas assim, isso é uma coisa que eu acho que é até mais física do que, né? É alguma coisa, sei lá, no ouvido interno, sei lá, não sei explicar. Isso deve ter uma explicação científica. É raríssima, né? É neurológica, é raríssima. É neurológica, enfim, é raríssima. É uma coisa assim, muito. Eu não conheci ninguém com a música até hoje, assim, em mais de 20 anos de profissão, né? Existem as pessoas que têm mais dificuldade. Por quê? Porque tiveram uma conexão menor com música, seja como não foram crianças que dançaram muito, ou os pais não ouviam música em casa, ou é isso, eu não falo nem de fazer aula de música, mas é
o contato com sons, o despertar da percepção auditiva, essa é a grande questão, né? Essa é a dificuldade que os alunos têm quando vêm, às vezes já numa fase adulta, né? Para vivenciar música e não passaram por esse processo. Então, vai ser mais demorado, mas não é impossível, né? Vai talvez despender um pouco mais de energia e de esforço do que uma pessoa que viveu isso antes, né? Mas vai conseguir, aí depende muito das prioridades de cada um. Isso tem muito a ver com uma coisa que a psicologia chama de mindset fixo e mindset do conhecimento, né? O mindset fixo é aquela pessoa que pensa assim, vai começar uma atividade nova. Ai, não, mas isso é muito difícil para mim, então não vou nem fazer, porque eu nunca vou chegar lá. É assim que pensa a pessoa que, tipo, eu nunca cantei, eu nunca fiz nada na minha vida, então, mas isso é tão difícil, ela ouve lá um cantor cantando um monte de coisa, porque ela estudou anos para chegar lá, né? Ela ouve aquilo. Não, mas isso é muito difícil, não vou nem começar. Porque ela não quer, ela não entende que o processo é legal, que no processo ela vai curtir, que ela não precisa curtir só quando ela chegar lá. Cada passo que ela der vai ser legal. E tem o cara que tem esse mindset de crescimento, que é o cara que não, cara, isso é muito difícil, muito hard, mas eu vou me desafiar, vou fazer porque é legal, vou viver uma experiência nova, vou fazer novos contatos, vou me desafiar, né, na área do conhecimento, que é uma coisa que eu nunca vivi. Vai curtindo ele vai curtindo o próprio processo, né? Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo agora de Suelen fora da música. É tipo a Suelen hoje na atividade física, né? Eu e a Jordana temos uma história parecida, né, Jordana? Eu emagreci 40 quilos, eu fui até uma boa parte da fase adulta extremamente sedentária. Então, a primeira parte do processo foi vencer a obesidade, porque a minha saúde já estava bem comprometida. A segunda parte foi sair do sedentarismo, né? E aí, hoje eu faço atividade física 9 ou 10 vezes por semana. Tem dias que eu treino 2 vezes. Então, hoje eu já consegui passar daquela sensação de nossa, eu só vou para academia quando eu estiver olhando lá, fazendo do jeito que quem já treina há 10 anos está fazendo. Isso, não, né, gente? É o meu tempo, é o meu momento, é a minha dificuldade, aquilo para mim, sem me preocupar com os outros, né? Então, é isso aí. Música fazer música é isso também. É legal, Sueli. Você sabe que meu irmão, eu tínhamos um projeto social e nós ensinávamos basquete, né, para as crianças. E existia uma coisa, aparecia muitas crianças. O basquete, ele é um pouco, aliás, um pouco não, tem muita técnica. Então, para você fazer uma bandeja, você tem que fazer de um certo modo. E aí o pessoal assistia a NBA, eu não sei se você tem algum contato com o basquete, conhece a NBA, né? Você vê lá o que os caras fazem, né? O cara voa, joga a bola por trás das costas, faz aquele negócio. E vinha muita criança que não queria aprender nem a bater a bola, já queria fazer a cesta igual o cara da NBA, entendeu? Eu acho que é disso que você está falando, quer dizer... Exatamente. E esse processo inicial é um sacrifício você vencer. De fato, mesmo que se diz na educação, é que nada se aprende sem sacrifício, né? Que é esse primeiro momento, mas depois vira um prazer, né? Vira um prazer. É que tudo que é novo, às vezes, que te tira da zona de conforto, gera, às vezes, uma sensação... eu não tô naquela... A zona de conforto, ela é uma zona que é um lugar quentinho, né? Aconchegante. Ele é confortável mesmo, né? Como o nome diz. Agora, sair dali não é algo simples. É algo que despende, né? Uma energia da gente, despende muita coisa. Então, quando a gente aprende algo muito novo, ou tá nesse processo, por exemplo, técnico, com instrumento, com canto, tem momentos que são bem desafiadores. Tem momento que a gente quer largar tudo e fazer outra coisa. Tem momento que a gente vontade de jogar o instrumento pela janela e tchau e bênção, chamar 5.000 palavrões ao mesmo tempo e fazer outra coisa. O que eu tô fazendo no meu tempo, né? Com essa
Deixa eu te perguntar uma coisa. De certa forma, quer dizer, eu vi que você é muito versátil. Agora, eu vi só você em instrumentos de sopro, né? Eu não sei se você também tem essa Hashtag versatilidade. só. Oi? Hashtag só. Não, não. Só, Só não é. Eu falei que só, eu né, só Douglas? vi, eu. Agora, que eu acho isso muito, para mim já é muito, né? Mas eu vi você em instrumentos de sopro, eu não sabia se você atuava com outros instrumentos, como a nossa maestra aqui, que eu já Legal, vi no não, boa piano, pergunta, né? na Eu já, flauta. assim, a minha formação de base na universidade é licenciatura. Os cursos de licenciatura, no geral, no Brasil, são cursos que formam professor focado, professor que atua no ensino regular. Tem as suas variantes aí, mas tem muito foco para o professor que atua na escola, né? E aí, nessa formação, você tem uma formação mais generalista, você tem contato com várias coisas. A minha formação como instrumentista não foi na universidade, foi em cursos livres, com aulas particulares, enfim. Depois eu fiz uma especialização em educação musical e aí eu comecei a usar isso mais para o ensino de instrumento, comecei a buscar formação para docência de instrumento, que daí também é outra coisa já bem diferente. A questão desse processo todo aí de formação docente e de escolha, né, de para onde seguir, foram algumas coisas que eu coloquei na balança, coisas que eu criei uma empatia, e isso eu falo para qualquer aluno: se você não gosta do som do instrumento que você está estudando instrumento errado, né? Então, assim, a empatia pela sensação de tocar um instrumento. Então, assim, tem instrumentos que eu já tentei aprender que eu não gostei, assim, mesmo passando por todas as fases, a própria sensação de estar ali tocando, ou a sensação do instrumento em si, não curtia. Isso aconteceu comigo com a flauta transversal. Eu estudei um tempo de flauta transversal. Mas a sensação do instrumento é uma coisa assim que não é para mim, não curtia. Então eu optei em não estudar a flauta transversal, né? E aí trabalhei com outras coisas. Eu já dei, eu vou citar um pouquinho do que eu já fiz na minha vida musical. Eu já dei aula em escola de música desde assim de 3 anos de idade até mais de 80 anos. Já regi coro, já cantei em ala psiquiátrica de hospital. Já tive coro em hospital, já tive coro de crianças, coro de adolescentes, coro de adultos, coro de idosos. Já dei aula de instrumento, já tive grupo de flauta. Eu fiz muita coisa, experimentei muitas coisas, né, na minha área. E eu fui entendendo o que eu gostava de fazer. Na música a gente tem, falando em performance, eu acho que basicamente 2 tipos de profissional quando a gente fala em instrumentista, né? Tem o performer especialista, que é o cara que toca um instrumento especificamente e se especializa nele ali, então, né? Desenvolve aquele instrumento a um nível super profundo. E tem o instrumentista generalista, que é aquele cara que toca mais instrumentos. Então, ele tem um foco de trabalho um pouco diferente. É mais o meu perfil. Então, claro, também tem prós e contras de ambas essas escolhas, né? Para você desenvolver um virtuosismo, que é aquele músico que faz malabarismo lá com o instrumento, né? Faz o que ele quiser. Desenvolver o virtuosismo quando você é um generalista é mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil do que quando você se especializa num só. Mas é uma coisa também de personalidade. Por exemplo, um músico especialista que escolhe um instrumento só é um cara que tem, assim, toca 8, 10, 12 horas, estuda sozinho, né, ali numa sala e tal, pelo menos uma boa parte da sua caminhada. Então, tem esse contato o tempo todo com um instrumento só, né? Isso, para mim, não rolou, não funcionava. Passei fases da minha vida fazendo isso, mas assim, Deus o livre tu me colocar 8, 10 horas por dia trancado sem ver ninguém numa sala tocando instrumento. Não é para mim, né? Eu falo pelos cotovelos, sou geminiana, dá para perceber, né? Então, então eu entendi o que era o meu perfil como pessoa e eu apliquei isso na minha profissão, por isso que eu acho que eu gosto tanto do que eu faço. O Matheus está aí, Matheus. Matheus chegou aí, Matheus. Olha, Douglas, vamos liberar a Suelen, senão vai até meia-noite dando aula hoje.
Só uma questão, porque eu ia fazer a questão e que era o seguinte, veja bem, você, como eu falei, você tem essa versatilidade. Quando você dá aula, existe uma diferença entre instrumentos? Por exemplo, dar aula de sax é mais difícil do que dar aula de flauta online? Depende. Assim, online, não. Não. Eu tenho que entender que são instrumentos diferentes, né? Então, por exemplo, deixa eu puxar aí o gancho. Eu tenho 3 cursos online de iniciação para 3 instrumentos diferentes. Para clarinete, para saxofone e para Venova, que é um instrumento patenteado pela Yamaha e desenvolvido aí há 5, 6 anos atrás. Esses instrumentos, cada curso tem o seu conteúdo programático, sua forma de pensar, são instrumentos, apesar de serem de sopro, apesar de serem instrumentos de paleta simples, os 3, mas existe, assim, um abismo de distância entre um e outro, né? Agora, online, não, eu acho que o fato de ser online, ser um ou ser outro, a dificuldade é a mesma, né? Porém, cada caso é um caso. Aí, sim, a metodologia aplicada para cada uma das formas de trabalho é diferente. Por exemplo, uma aula individual, online, ao vivo, é um tipo de metodologia. Um curso online pensado previamente, gravado, com uma assessoria que vem depois, é outro tipo de metodologia, de forma de trabalho. Então, cada uma tem as suas características, né? Uhum. Tá certo. Douglas, Suelen, obrigada pela sua presença aqui, é um prazer. Suelen Mondini, né, Instagram e o YouTube também, cursos. Ângela Vote a estudar com a Suelen. A Ângela falou, e vamos isso aí. Manda um direct, manda um sinal de fumaça, me contata ali no YouTube. Isso aí, a gente se despede vendo a Suelen dar um show aí no saxofone. Nosso amor ninguém supera. E se eu contar uma novela, o que é nossa luz? E se contar a luz, vai cantar a luz de vela. Você me traz sorte, é o meu talismã. Sonho com você, quero ter você todas as manhãs. Você me traz sorte, é o meu talismã. É isso aí. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Um beijo. Douglas, obrigada. Gi, obrigada. Obrigado, prazer conhecê-la. Me convidem para falar, vocês sabem que eu gosto muito de falar, né? Vamos convidar mais vezes a Suelen, né, Douglas? É isso aí. Legal. Obrigada. Beijão, obrigada. Bom trabalho aí ainda que você vai continuar aí, né? Super bate-papo!